Fala galera do Extracampo, tudo bem? Meu nome é Ricardo Botelho, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje falarei um pouco sobre o confronto do Marrocos com o Canadá no dia de ontem, 4 de julho, que foi válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Existia um favoritismo muito claro para o Marrocos e que foi confirmado dentro de campo. A seleção do Canadá, na minha opinião, era a pior seleção que passou, né, para as oitavas de final. É uma seleção que não tem uma intensidade física, não tem jogadores bons o suficientes para poder ser um desequilíbrio ali na hora do jogo que precisar. Como eu havia dito em outros vídeos, uma seleção muito boa sempre tem um cara que, individualmente falando, ele pode fazer a diferença. E a seleção do Canadá não tem esse cara. Teria o Alphonso Davies, que é lateral esquerdo, porém ele vem voltando de lesão, ele não vem vivendo um grande momento na carreira dele, não é titular no Bayern de Munique. Então, assim, o Canadá chegou como, na minha opinião, a pior seleção das oitavas de final. No primeiro tempo, o Canadá até conseguiu fazer alguma coisa, né? Tanto que no primeiro tempo eu acreditei que o Marrocos ia sofrer bastante com o Canadá, porque o Canadá estava pressionando bastante, estava tentando construir mais jogadas. O Marrocos tem um problema muito grande, que é o de finalização. E perderam também o Saibari, que é o melhor finalizador e o melhor jogador do meio campo para frente. Porque, na minha opinião, o melhor jogador da seleção do Marrocos é o Hakimi. Então, apesar disso tudo, o favoritismo foi confirmado. O Marrocos fez 3 gols no segundo tempo, né? 2 do Ounahi e um do Rahimi, logo no finalzinho ali do segundo tempo. O que acontece é que o Canadá ele já vinha de uma fase bem mais ou menos, porque eles empataram com a Bósnia, ganharam do Catar de 6-0 e perderam da Suíça. Então, assim, já era uma seleção que não vinha para ser a favorita para passar do Marrocos, sempre entra como uma das favoritas, na verdade, para qualquer confronto. Por exemplo, o Marrocos vai pegar a França agora, nas quartas de final, e é um jogo que está em aberto. A seleção da França, por exemplo, sofreu ontem contra o Paraguai e taticamente, tecnicamente, individualmente, a seleção do Marrocos é 1000 vezes melhor do que a do Paraguai. Então, assim, o que aconteceu ontem foi realmente o que já era de se esperar. Uma seleção muito boa, uma seleção de ponta, a melhor seleção africana dos tempos modernos e a seleção que ficou em quarto colocado, teve a melhor campanha da história de uma seleção africana em Copas do Mundo e foi confirmado o seu favoritismo. O Canadá tem um problema muito grande nessa questão da qualidade técnica mesmo, porque os jogadores do Canadá são jogadores que são muito razoáveis. Eles sofreram muito para passar da África do Sul, passou com o gol do Eustáquio, ali no finalzinho do segundo tempo, mas foi um jogo muito ruim, tanto da África do Sul quanto do Canadá nos 16 avos. Porém, esse jogo contra o Marrocos foi algo que eu vi um pouco diferente. A seleção do Canadá tentou ir para cima, tentou pressionar. O Marrocos tem um problema muito grande de finalização, como eu disse, e é uma coisa que é um padrão que está se repetindo bastante nas seleções, nessa Copa do Mundo, que parece que o pessoal está com medo de chutar, arriscar de fora da área, então eles estão sempre tentando chegar até o último terço ali do campo para poder chutar, o último quarto, na verdade, né? E o Marrocos tem esse grande problema. Não à toa, sofreu bastante, né, nos 16 avos contra a Holanda justamente por conta disso. O Marrocos jogou muito bem nos 16 avos contra a Holanda. Por uma parte do tempo dominou o jogo, só que pecava muito na finalização. E aconteceu a mesma coisa no jogo contra o Canadá. No primeiro tempo, eles não terem tido tantas chances assim reais de gol, o que aconteceu foi que as chances que eles tinham, eles desperdiçavam. E aí foi piorando porque o Saibari saiu. E o Saibari é o melhor finalizador dessa seleção do Marrocos. Porém, no segundo tempo, foi ajustado o time e o Marrocos conseguiu se encontrar. Logo no início do segundo tempo, eles já marcaram o primeiro gol com o Nahi, mais especificamente aos 5 minutos do segundo tempo. E aí, após isso, foi um jogo em que o Marrocos mostrou dominância completa em cima do Canadá. Dominou totalmente o time e se mostrou muito superior. O Marrocos teve somente 5 finalizações no jogo todo, 4 foram ao alvo e 3 foram gols. Já o Canadá teve 10 finalizações e só 3 ao alvo. O Marrocos teve mais posse de bola, com 58% da posse de bola, teve mais passes trocados, teve mais precisão nos passes
e cometeu menos faltas do que o Canadá. Então, assim, o que a gente consegue tirar do Marrocos nessa seleção é que é uma seleção que é muito física. É, como eu havia dito no jogo da Colômbia, o físico conta muito para essa Copa, porque são jogos curtos. Então, o time que tiver melhor preparado fisicamente é o que vai sair primeiro em vantagem da outra seleção, né? O Marrocos não tem um jogador que individualmente é genial, mas o coletivo do Marrocos é muito bom. Que mudou um pouco do técnico que está hoje para o técnico antigo, é que o Marrocos hoje eles marcam impressão alta. Então eles sobem a linha e tentam roubar a bola logo no campo de defesa do adversário, em vez de ficar trocando passe na linha defensiva, e a gente viu isso muito com o Brasil. O Marrocos tem uma seleção que povoa muito o meio de campo, então a gente tem vários meio-campistas, como o Brahim Dias, o Ounahi, o Arambarat, o Boadi. Então é uma seleção que tem muitos meio-campistas. E por isso que eles, a maioria dos jogos, eles têm mais posse de bola, tem mais passes trocados e poucas finalizações no gol, porque exatamente esse é o grande problema da seleção marroquina. Eles não têm um finalizador bom o suficiente, né? Mas são jogadores que é uma seleção muito objetiva e eles sabem o que eles precisam fazer para poder sair com a vitória. A gente observa que tanto no jogo da Holanda, tanto agora no jogo do Canadá e em jogos da fase de grupos, por exemplo, o Marrocos, do início ao fim do jogo, eles não desistiam da bola. Eles chegam em dividida, eles fazem catimba. Uma seleção que, se não tem jogadores que individualmente podem fazer a diferença em algum momento do jogo, porque eles não têm um craque. Tirando o Hakimi, que é lateral direito, mas um lateral direito ele não vai conseguir decidir um jogo igual um ponta, um meia ou um atacante, por exemplo. Se eles não têm esse cara que individualmente falando é muito acima da média, eles no coletivo são acima da média. Porque coletivamente é uma seleção que se entende e sabe jogar muito bem. Então, basicamente, foi isso. O Marrocos confirmou o favoritismo, apesar de no primeiro tempo parecer que eles entraram meio apagado. O Canadá tentou fazer alguma coisa, mas é uma seleção muito ruim mesmo. E também defensivamente o Marrocos é excelente. Bounou, Diop, Mazraoui, Hakimi, é uma seleção que tem muitos bons jogadores na parte defensiva. E o Canadá não tem também um jogador bom o suficiente que individualmente possa fazer a diferença. Então terminou no 0-0 o primeiro tempo. E no segundo a seleção do Marrocos foi para cima, mesmo perdendo no Salibari, que é um dos melhores jogadores da seleção, que é o atacante referência, né? Eles ainda assim conseguiram confirmar seu favoritismo e vencer por 3-0. A seleção do Marrocos chega como, para mim, uma das seleções que pode sim lutar pelo título e é uma seleção que pode bater a França nas quartas de final. Acredito que seja a favorita, obviamente, mas se passar, não vai ser surpresa nenhuma, porque é realmente uma seleção que tem muita qualidade tática, uma seleção que se entende no coletivo e é uma seleção muito aguerrida, muito física e que não desiste das jogadas, que vai até o final. Parece que os caras não cansam do começo do primeiro tempo até o final do segundo tempo, até a prorrogação que a gente viu contra a Holanda. É um time que continua em velocidade, que continua cometendo faltas quando precisa, que tem muita força física, que intercepta quando precisa ser interceptado. Então, é isso. O Marrocos confirmou seu favoritismo contra a seleção ruim do Canadá e agora passa para as quartas de final para enfrentar a França. Esse foi mais um vídeo, muito obrigado por ter assistido e até a próxima.